Quero cumprimentar todos os nossos amigos, nossos irmãos da Igreja Cristã Bíblica Unitariana. Nós estaremos agora fazendo aqui o nosso culto de adoração, né? A nossa reunião que acontece todo sábado. Nós estamos todos em quarentena, então temos que louvar ao nosso Deus, adorar ao nosso Deus, via internet, né? Pelo WhatsApp ou agora pelo Facebook. Nesse momento nós estamos ao vivo pelo Facebook e nós, enquanto os irmãos se conectam, nós estaremos cantando aqui um hino, né? Eu vejo que já tem aí algumas pessoas conectadas, né? Alguns irmãos conectados, e nós, enquanto os irmãos se conectam, nós iremos louvar aqui ao nosso Deus, vamos louvar um hino, né? E eu convido aí a todos que participem, né, desse louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar o hino de Daniel Luque, Esconderijo, hino baseado aí no Salmo 91, né? É um hino muito bonito. Nós sabemos que em meio a tanta turbulência que nós passamos no mundo, né, que os servos de Deus, aqueles que estão buscando a Deus, buscando ao Eterno, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus protege aqueles que o buscam, aqueles que o servem, né? E não só nesses momentos de pandemia, que está todo mundo assustado, né? Mas sempre, todo aquele que busca fazer a vontade de Deus, que é zeloso pela sua palavra, o Eterno tem ali, né, o seu cuidado e a sua proteção por eles. Nós vamos cantar então aqui esse hino, né? E eu peço aí que os irmãos, todos os irmãos, acompanhem aí conosco, tá bom? Então vamos lá. Habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Glórias ao nosso Deus, glórias ao Eterno nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos protege e que nos guarda. E tu me cobrirás com tuas penas. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo,
Deus seja louvado. Muito bem, irmãos. Nesse momento, eu antes de abrir a palavra, por favor, eu irei fazer mais uma breve oração. Nós já tivemos um primeiro momento. Deixa eu me posicionar aqui. Eu não estou muito acostumado com essas transmissões, né? Mas eu quero novamente, né, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Iranildo. Eu sou um membro da nossa igrejinha, a Igreja Unitariana, né? É um grupo de irmãos que se reúnem todos os sábados, né? Nós estamos aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, e eu congrego com os irmãos ali, pela misericórdia de Deus, eles têm me aceitado, embora a gente tenha as nossas falhas, né? Mas os nossos irmãos sempre solidários, sempre nos aceitam. E eu, nesse momento, gostaria de trazer aqui, fui escolhido, né, pelos irmãos para trazer aqui a palavra, né, pela misericórdia de Deus, e nesse momento nós iremos orar para que o Eterno derrame o seu Espírito sobre nós, e assim nós possamos trazer algumas considerações aqui, tá bom? Feche seus olhos, nós iremos fazer uma pequena prece. Eterno nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra e queremos te pedir que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre mim, que irei trazer aqui algumas considerações da Palavra que o Senhor inspirou, e também sobre aquele que nesse momento está aí no celular ou no computador, ouvindo a Tua mensagem, que o Senhor derrame o Teu Espírito para que o que eu venha dizer e o que essa pessoa venha ouvir seja para edificação espiritual na sua vida. Nos abençoe nesse momento, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é uma semana aí que nós estamos, mais uma semana, né, que nós estamos aí de quarentena, né, uma semana um tanto quanto difícil, né, porque essas semanas em que nós estamos confinados, ela demora a passar, né? Então, eu me lembro que quando começou a se discutir se nós iríamos fechar as igrejas ou não, né? Inclusive nós da Igreja Unitariana fomos os primeiros a fechar, né? Mas aí depois as outras igrejas foram fechando e isso parece que foi muito tempo, né? Que passou-se muito tempo do momento em que essa decisão foi tomada, até o momento que nós tivemos a nossa primeira reunião virtual, que foi no último sábado, né? E do último sábado para cá também tivemos aí, para mim pareceu um bom tempo, pareceu muito tempo. E como eu costumo falar muito, eu quero ser breve, porque essas mensagens já me disseram que tem que ser curta, né? Não pode ser muito demorada, né? Porque senão o pessoal acaba se cansando. Nós vamos fazer uma pequena consideração. Você que está com sua Bíblia, não use a Bíblia do celular, porque se você usar a Bíblia do celular, pode ser que você se desconecte aí, né? Então pegue a Bíblia, sua Bíblia impressa, né? E abra aí em Mateus. Vamos ver o que o nosso mestre... Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, né? E eu estou lendo nessa versão, mas pode ser qualquer versão que você tiver, né? Eu não sei se todos estão me ouvindo bem. Se tiver ruim aí o áudio, vocês me falem aí, tá? Eu não estou chegando muito próximo aí, porque senão eu vou ficar muito em cima aí, eu vou assustar os irmãos aí. Muito bem, vamos lá. Eu vou ler Mateus 5, né, o versículo 13 em diante, né? Vamos ler do 13 até o 15. E diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós também sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade sitiada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire,
mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Vou ler o 16 também. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Eu peguei esse texto, né? Porque eu acho que ele é bem, vamos dizer assim, pertinente para esse momento em que nós estamos passando no mundo, né? Jesus aqui, ele fala aos seus seguidores, aos seus discípulos e também a nós que o servimos, que o aceitamos como nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. E olha aqui, irmãos, ele está falando para todo aquele que segue ao Senhor Jesus, todo aquele que o segue, todas as igrejas, todas aquelas pessoas que se professam seguidores de Jesus Cristo, né? Não está falando só para nós que somos da Igreja Cristã Bíblica Unitariana, para os nossos irmãos adoradores unitarianos, não. Falando para todos, todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo deveria ser o sal da terra, né? E a gente vê algumas situações, eu não vou aqui ficar criticando a igreja ou criticando A ou B, apenas fazer algumas considerações para que nós possamos saber qual é a nossa função no mundo, né? Principalmente no mundo que passa por uma situação tão calamitosa como essa que nós passamos nesse momento, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu acompanhei aí nas últimas 2 semanas, né? Quando foi ordenado que as igrejas fechassem, né? A gente viu que muitas igrejas fecharam e a gente percebia uma preocupação da liderança religiosa, principalmente das grandes religiões. A gente percebia a grande preocupação com a arrecadação, né? E aí a maior preocupação que para mim, pelo menos, pareceu, era que esses líderes estavam mais preocupados em passar algum sistema para que os irmãos, os seguidores, os fiéis, fizessem ali os seus pagamentos para a igreja, o seu dízimo, a sua oferta. Ou seja, algumas igrejas criaram um aplicativo, né? Que aí, e já na hora que começou a divulgar a mensagem, já dizia assim: olha, não esqueça de baixar, não vou dizer o nome do aplicativo, né, porque fica chato, mas baixe o aplicativo também, ali você vai poder dar o seu dízimo, ali também a tesouraria vai saber que você doou, enfim, a gente percebia ali uma preocupação muito grande, né, não com o ser humano em si, né, mas sim com a arrecadação para a instituição, né? Eu não sou, aqui na nossa igreja nós não temos um presidente, nós temos, mas nós não temos alguém que manda na igreja, né? Nós temos, inclusive o nosso presidente está aí assistindo a minha transmissão, e eu tomo a liberdade de falar para os irmãos aí que nós não estamos preocupados com a arrecadação. Tá? Nós não estamos preocupados com a arrecadação financeira da igreja. A nossa igreja, inclusive, está fechada, assim como todas as outras igrejas estão fechadas. Nossa despesa ela está muito baixa, né? Nós temos uma despesa, algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas que é assalariado da igreja, mas graças ao Eterno nós temos condições sim de manter o sustento dessa pessoa. Mas nesse momento nós não estamos aqui, essa mensagem, essa transmissão que eu estou fazendo e que nós fizemos nos outros sábados e que nós faremos no futuro, se continuarmos aí em quarentena, ela não tem esse propósito, tá? Não tem o propósito de arrecadação. Inclusive eu digo aqui que
nós não vamos passar número de conta, tá? Para que vocês depositem nada na igreja, não é necessário, tá? A verba que você, ou seja, a oferta que você traria na igreja, se você for precisar, né? Porque vai vir uma crise financeira muito grande aí, então você pode usar a sua verba, o seu salário, e se você tem condições de ajudar alguém que vai passar por necessidade financeira, você pode fazer isso. Você pode pegar aí, eu não estou dizendo que você pode ou que você não pode, mas nós aconselhamos que você faça isso. Pegue aí, se você tem condições de ajudar alguém, veja alguém aí, algum parente seu, alguém da igreja, algum vizinho, uma pessoa que está passando, porque tem sim, irmãos, tem gente que já está passando necessidade financeira, tá? Tem gente aí que está passando por necessidade, por falta de alimento, já ainda não chegou a verba do governo que diz que ia dar, mas enfim, é isso que nós falamos aqui. Se você tiver condições de ajudar alguém, ajude nesse momento. A igreja está fechada. A igreja ela não está tendo despesa. Então, não é nesse momento que o líder tem que dizer, o que eu percebi foi isso, irmãos. A farinha está pouca, então meu pirão primeiro, né? Eu percebi isso, infelizmente. E isso não condiz com o ensinamento que o nosso mestre deixou, né? O nosso mestre, ele disse que nós somos o sal da terra, né? E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, ainda nas redes sociais, eu percebi algumas... Quando chega uma pandemia, uma tragédia como essa, as pessoas elas costumam procurar culpados, né? E principalmente os evangélicos, eles têm uma preocupação com a profecia. Lógico, eu também acredito nas profecias e tal, mas nós somos muito rápidos em apontar, dizer, isso está cumprindo a profecia tal, isso está cumprindo a outra profecia ali e tal. E eu já percebi que muitas pessoas aí, evangélicos, amigos meus e tal, começaram a dizer que essa pandemia ela tem algumas... vamos dizer assim, ela tem alguns culpados por isso, né? Que isso é Deus que está trazendo essa calamidade sobre a humanidade. Inclusive, eu vi aí alguns dizerem que foi porque durante o carnaval do ano passado fizeram zombaria com o Filho de Deus, né? Com Jesus Cristo, e aí zombaram dele lá no carnaval. Aí depois teve um outro canal de TV que eu não sei como que chama, acho que é Portas do Fundo, não sei como que chama, que fez um vídeo lá insinuando que Jesus fosse um travesti, enfim. E aí ele diz, tá vendo? Fizeram isso, por isso Deus derramou suas calamidades e Deus vai castigar. Só que a gente começa a considerar, irmãos, e aí eu não posso dizer por que isso sobreveio sobre a humanidade, mas conhecendo o Senhor Jesus, conhecendo a Deus, o pouco que eu conheço, Deus não castiga o ímpio junto com o justo, né? E sabemos que a humanidade ela está realmente fazendo coisas que são deploráveis, né? E eu não posso dizer aqui o que que causou essa maldição. Eu imagino que seja consequência dos atos dos seres humanos, né? Isso acontece mesmo. Mas não vou aqui dizer que isso se deu por causa de vingança de Deus, né? Eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que o mundo não será o mesmo depois dessa calamidade, né? O mundo não será o mesmo. E aí eu quero ressaltar o teu papel e o meu papel como seguidor de Jesus Cristo, né? Qual será o nosso papel, né? Aqui eu retomo o verso que nós lemos. Você é o sal da terra, né? E o sal, ele tem que ser colocado na medida certa, né? Ele age, né, no prato, na receita, que ele não pode se sobressair e ele também não pode faltar, né?
Esses dias eu estava vendo esse MasterChef, né? E ali o prato lindo, né? Você via um prato todo desenhado, o chefe faz o prato com um monte de coisa, você olha o prato assim e dá água na boca, né? Só que se faltar o sal, ele perde toda a qualidade ali, aquele prato, né? Se você observar um prato, um prato bem feito, né, de comida, o sal não pode aparecer, né? Você pode olhar que o sal não aparece, só se for no churrasco. No churrasco você vê que fica aquele pedacinho, mas se sair muito também não fica bom. Então o sal ele age, né? Ele age no alimento, mas ele age de forma invisível, ele não aparece, né? O cristão ele não pode ficar aparecendo, né? Se aparecendo, demonstrando que ele é uma grande coisa, se exibindo e tal. O cristão ele tem que agir, o servo de Jesus Cristo, ele tem que agir de forma imperceptível, mas imperceptível aos olhos, mas ele tem que ser sentido. As pessoas têm que nos observar, as pessoas têm que olhar para o cristão e perceber ali que ele está presente, né? E nesse momento de caos mundial, é a hora que você, como servo de Jesus Cristo, tem que aparecer, né? Aparecer orando, né? É o que nós podemos fazer, orando pelo mundo. O mundo precisa de oração, irmãos. O mundo precisa de oração. Nós temos que orar pelo mundo, né? Pelas pessoas que estão sofrendo e que sofrerão muito mais ainda com uma consequência aí dessa crise que se instalará sobre a humanidade, né? E não só orando, né? Também agindo, né? Nós teremos que agir, se você puder, de alguma forma, ajude alguém, né? Ajude alguém financeiramente falando, né? Ajude alguém de alguma forma, né? Faça como o sal, né? Jesus falou também que nós somos a luz, né? Então você tem que ser a luz, né? Para guiar as pessoas, né? Então, no momento de crise como esse que nós estamos passando, eu deixo aqui o meu apelo a todos aqueles que se dizem cristãos, a todos aqueles que servem a Jesus Cristo, que professam servir a Jesus Cristo, que nesse momento seja a luz, seja o sal, né? Porque o mundo vai precisar de você, né? O mundo vai precisar de você para que Deus derrame o seu poder sobre esse mundo, sobre as pessoas que aqui vivem, e que Deus possa sarar a humanidade, né? Isso não é só aqui nesse momento de pandemia, mas sempre, né? Porque essa pandemia vai passar, né? Mas nós teremos que fazer reflexões, né? E eu deixo aqui, eu acho que eu já me alonguei demais, né? Eu deixo aqui então essa mensagem para todos os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que nos seguem aí nas redes sociais, né? Que possamos ser esse sal, né? Não precisamos aparecer, né? Que nem alguns líderes religiosos aí aparecem, se mostrando, se exibindo, brigando uns com os outros. Não, apareça, né? Mas de forma como o sal aparece na comida, sem ninguém ver. Não precisa que ninguém nos veja, não precisa que ninguém olhe e te observe e diga: olha, ali está o Iranildo, olha como ele é luz, olha como ele é santo. Não, o mundo precisa nos ver ali sem que eu apareça. Ele precisa nos sentir a nossa presença, sentir que nós, como servos de Deus, como seguidores do Messias, que nós fazemos a diferença nesse mundo. Então eu deixo aqui essa mensagem a todos, que Deus nos abençoe. Nós faremos mais uma oração, né, nesse momento, e aí eu peço que todos nos acompanhem nessa oração final. Vamos orar. Não esqueçam de orar, irmãos, por esse momento que está passando o mundo, né? Não esqueçam de orar pelo Brasil, não esqueçam de orar por nossas autoridades, sejam elas quais forem, estaduais, federais. Vamos orar, né? Orem uns pelos outros.
né? Num momento como esse é que nós temos que intensificar nossas orações. Nós não acreditamos em um Deus morto, nós não acreditamos em um Deus que está crucificado, nós não acreditamos em um Deus que é um animal ou alguma coisa do tipo. Nós acreditamos no Deus invisível, no Deus que criou o mundo, no Deus que criou o universo. E é nele que nós nos apegamos em um momento de dor e de dificuldades como essa que o mundo está passando, tá? Então, feche seus olhos, nós iremos orar nesse momento. Eterno nosso Pai, Senhor nosso Deus, Tu que és misericordioso, Tu que amas as Tuas criaturas, Senhor, nesse momento, mais uma vez, nos colocamos diante das Tuas mãos. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre a vida de cada criatura, mas sobretudo, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito de forma abundante sobre os Teus servos, aqueles que se dizem seguidores, aqueles que são realmente seguidores do Senhor Jesus Cristo, aqueles que fazem a Tua vontade. Te pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor se compadeça desse mundo, o Senhor se compadeça da humanidade que passa por essa crise e que encontra-se muitas vezes apegado com seus valores, com a riqueza, com o egoísmo, que são pessoas muitas vezes jactanciosas, pessoas que buscam a avareza, que buscam o lucro, que buscam o ganho, que não se preocupam com aquele mais desfavorecido. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Nos ajude, Senhor, para que como servos do Senhor Jesus, como seguidores do Messias, que nós possamos, Senhor, a cada dia ser a luz desse mundo, ser o sal que está ali, uma substância invisível, mas que é atuante na nossa sociedade, nos lugares onde nós convivemos, que nós possamos salgar, que nós possamos conservar e fazer todos os efeitos que tem o sal nos alimentos, que também possamos ser para esse mundo como o sal é para os alimentos. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor esteja conosco nesse momento e durante toda a nossa vida. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Glórias ao nosso Deus. Então nós temos que encerrar nesse momento. Eu não li aí a maioria das mensagens porque eu estava orando e eu estava falando também, eu acabaria me desconcentrando. Muito bem, os irmãos estão pedindo para fazermos no domingo também, né? Podemos combinar aí no domingo, podemos tentar fazer no domingo também, né? Ou em mais algum dia da semana, vamos combinar aí nas redes sociais, tá? Podemos sim fazer, tá bom? Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos, pedir que o Eterno abençoe a vida de cada irmão, todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos que estão aí em contato conosco, de todos os lugares do Brasil, aí do Sul, os irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos do Rio de Janeiro, os irmãos de São Paulo, né, os irmãos do Nordeste. Eu acredito que tem algum irmão aí do Nordeste também conectado conosco nesse momento. Quero me despedir de todos vocês. E aí podemos combinar. E nós temos os nossos grupos no WhatsApp aí, os irmãos podem combinar, né? Mas não pode ser só eu que falo, nem o Ricardo. Aí os irmãos também têm que se prontificar a fazer suas transmissões aí também, né? Nós combinamos aí nos grupos da igreja e vamos nos falando pelo WhatsApp e pelos outros meios que nós nos comunicamos, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos encerrar então? Podemos encerrar? Podemos encerrar então? Deus abençoe a todos. Vamos aqui encerrar a transmissão, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.